E para minha surpresa, ontem, quem se dedicou bastante a falar sobre isso e desmontar foi o Mário Sabino. E ele vai ponto a ponto na decisão aí de Dom Pedro III, já coloca no título, desmontando a decretação da prisão preventiva de Jair Bolsonaro. O texto é bom mesmo, fiquei muito surpreso. Aí ele começa a falar o seguinte, né? Para surpresa de ninguém, os colegas de turma de Moraes votaram para manter a prisão preventiva de Bolsonaro. Ninguém tá surpreso com isso, né? Vocês esperavam que alguém da primeira turma ia votar, né? Não, vamos votar aqui para soltar Bolsonaro. O enredo todo é estranho. A prisão não foi descartada por causa da tentativa de violação da tornozeleira eletrônica, mas pelo planejamento que nunca houve de um crime que não foi cometido, né? Então essa foi a fuga. Na sua ordem de prisão, Moraes alega que a vigília de orações em prol de Bolsonaro, convocada pelo Flávio, visava repetir o modus operandi dos acampamentos golpistas de janeiro de 23. Aí o Mário Sabino já começa. Na adivinhação do ministro, que é que a gente comentou, né? Pessoas pontuaram nas redes sociais, até juristas, que fica parecendo aquele filme do Tom Cruise, Minority Report, rapaz, você tá vendo que os caras vão cometer um crime antes do crime ser cometido. Mas como é isso? Tu adivinha? Mas enfim, na adivinhação do ministro, a tal vigília, né? Seria para causar tumulto e facilitar a fuga de Bolsonaro da prisão domiciliar. Aí, para compor a peça, ele recorre aos casos dos fugitivos Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e o Ramagem, sendo que a Zambelli e o Ramagem, eu até entendo. Você fala assim, não, tava aí um processo contra eles, e aí eles deram um jeito de sair do Brasil. Agora, colocar o Eduardo Bolsonaro no meio, eu nem tinha comentado sobre isso. O Eduardo, ele foi aos Estados Unidos, quando estava tudo de boa. O PT, através do Lindenberg, começa a perseguir o Eduardo, pede, né, a retenção do seu passaporte. O Gonê segurou até o dia que o Eduardo falou, eu não vou voltar. No dia que o Eduardo falou que não vai voltar, o Gonê foi lá e travou, arquivou a ação. Aí depois, reabriu, né, tanto que estava inquérito contra o Eduardo. Veja como sócio. Então falar que Eduardo fugiu é meio complicado. Ele tá lá há muito tempo. Enfim, e também a história de que Bolsonaro cogitou pedir asilo à Argentina. O ministro também afirma na justificativa da prisão preventiva de Bolsonaro que a embaixada dos Estados Unidos é próxima da casa do ex-presidente, 13 quilômetros de distância, perto. E que poderia ser alcançado em 15 minutos. Bom, se fosse de carro, né, se ele conseguisse aí sair com algum tipo de carro, algum tipo de veículo, e aí começa aqueles questionamentos. Sair de casa, com gente vigiando à frente da casa, entrar no carro, sair, ou sei lá, né, vai que o plano seria Bolsonaro sair correndo, pegar um carro, né, na garagem, nem abrir o portão, já meter ré, sair quebrando o carro com tudo, e uma vez que isso acontece, aí faz o quê? Aí ele sai atropelando todo mundo, apostando que a polícia não vai reagir, não vai atirar nele, aí sai dirigindo igual um maluco na cidade, aí o helicóptero vai atrás, as viaturas da polícia, aí Bolsonaro dirigindo um carro desgovernado. Isso é de filme, né? O Mário Sabino até ele vai colocar isso, né? É o que fica aparecendo. A tentativa de violação da tornozeleira aparece apenas na 14ª página de uma decisão de 17 páginas, em um parágrafo que começa com um além disso, no qual não há nenhuma referência à forma como se deu essa tentativa. No frenesi de sábado, isso aqui é um ponto interessante. Porque, em tese, Bolsonaro teria mexido aí, né, tudo mais, à 00:08. Então, assim, até você meio que realmente saber, ter a confirmação que tudo rolou. Será que realmente teve a violação ou não teve? Será que você não deveria esperar nem que seja um laudo? E, além disso, né, diversos juristas mostraram que uma questão como essa pode até levar alguém de volta pra cadeia. Ou pode decretar a prisão de alguém, mas, em tese, você precisaria ouvir os advogados primeiro. Porque, às vezes, a própria tornozeleira poderia apresentar algum problema técnico. Enfim. Além disso, né, no qual não há nenhuma referência à forma como se deu essa tentativa. No frenesi de sábado, a imprensa tentou transformar a tentativa de violação da tornozeleira em principal motivo para a decretação da prisão preventiva, mas, ao que tudo indica, ela foi enfiada às pressas no despacho, depois que o texto da ordem de prisão já estava pronto. A tentativa só veio a calhar para maquiar a aparência da arbitrariedade, desde que não se entrasse em pormenores que nada tem de menores. Quem escreveu isso foi o Mário Sabino. É curioso, para não dizer assombroso, que ela aparece lateralmente, quase como nota de rodapé. Porque a tentativa de violação da tornozeleira, e a imprensa notou isso logo, embora não tenha dado o braço a torcer, seria o único motivo razoável para que a prisão preventiva pudesse ser decretada, uma vez que constitui falta grave. Mesmo assim, antes da tomada de qualquer decisão por parte do ministro, ele deveria ter ouvido os argumentos dos advogados de Bolsonaro, o que só foi feito após a decretação da prisão preventiva. Solitária, como a estrela do Botafogo, a razão possivelmente concreta para a ordem drástica de Moraes é também um fato que desmonta de vez a tese de que a vigília de orações foi convocada para facilitar a fuga do presidente da prisão domiciliar. Veja só, a questão da vigília. Isso, claro, se houvesse alguém da imprensa disposto hoje a desmontar qualquer decisão do Supremo quanto a Bolsonaro, a maior causa dos males nacionais, de acordo com todos os democratas brasileiros. Tudo bem, vou para o abate na área dos comentários sempre elegantes que acompanham esta coluna. Atente-se à cronologia dos fatos. E o Mário Sabino percebeu algo que, se você voltar no vídeo de anteontem, que eu falo da vigília e eu mostrava o tweet do Flávio Bolsonaro, eu pegava a caneta e eu mostrava, gente, olha onde é. Eu riscava assim, ó, olha onde iria ser a vigília. Olha aonde iria ser a vigília. Na rotatória do Jardim Botânico. Lembram disso, né?
Graças à sua... A vigília na rotatória do Jardim Botânico. Lembram disso, né? Atente-se à cronologia dos fatos. O alerta de que havia algo de errado na tornozeleira foi aceso passados 8 minutos da meia-noite do sábado. Constatou-se que Bolsonaro havia queimado a caixa do equipamento, não a tira que o mantém preso à sua perna. E a tornozeleira foi trocada logo em seguida. O Mário Sabino percebeu, cara, a tira tá ali, tava intacta. Bolsonaro não tentou tirar, não fez nada. A tira que é o que realmente segura a tornozeleira, né? Você corta pra fugir. Vocês já viram algum caso? Dá um Google. O que é que o cara faz? O cara quebra a parte de cima ou o cara corta a tornozeleira pra fugir? Vocês já viram algum caso que o cara abre a parte de cima? Tu não tá vendo que isso não é um comportamento padrão? Mas vamos lá. Tentativa de violação por volta da meia-noite, muito bem. A vigília de orações, por sua vez, foi convocada por Flávio Bolsonaro para começar depois das 7 horas do sábado. Está lá, naquele vídeo, com a fala do senador que emana eflúvios do Antigo Testamento. Se você ainda não se perguntou, eu me pergunto, que plano estrambótico era esse, segundo o qual Bolsonaro se livraria da tornozeleira quase 20 horas antes de começar a movimentação popular, supostamente feita sob medida, para criar uma confusão que propiciasse a fuga dele. Aliás, a cronologia não sustenta a ordem de prisão, nem tampouco a distância de onde? Do local da vigília da entrada do condomínio, onde fica a casa de Bolsonaro, bem mais de meio quilômetro de distância. Vou até mostrar aqui, se vocês não viram, no dia, o vídeo de anteontem, tá logo no início do vídeo, aqui ó, cadê? Logo no início do vídeo, tava ali, né, o matéria do Estadão, porque Bolsonaro foi preso. Aí citava lá a convocação do Flávio. Na convocação do Flávio, ó, sábado, 22 de novembro, 19 horas, no balão do Jardim Botânico, na altura do condomínio solar de Brasília 2. Faz sentido uma coisa dessa? O cara tá dentro de casa, um monte de gente vigiando a casa, gente vigiando a entrada do condomínio, e a vigília 500 metros lá na frente. Será mesmo? Que essa confusão, assim, a vigília não era na frente do portão da casa de Bolsonaro. Se fosse na frente do portão, eu entendia. Ainda que fosse na frente do portão do condomínio, já era complicado. Mas a 500 metros? Faz sentido, meu amigo. 500 metros faz sentido. Porque se você pega a decisão, vamos fazer uma regra de 3 proporcional. A decisão citava 13 quilômetros em 15 minutos. Então você tem basicamente aí, vamos botar 1 quilômetro por minuto, né? Dá até um pouco mais de 1 minuto. Então, se você está lidando aí 500 metros, é 30 segundos dirigindo um carro, eu acho que é uma velocidade boa, né? Será mesmo que isso aqui faz sentido? Você vê, a coisa começa a ficar cada vez mais insustentável. Eu não comecei o vídeo frisando e martelando muito isso daqui à toa, né? Porque o que entra na cabeça, que depois que a gente falar das questões políticas e do Centrão, aí você fala, realmente o Centrão é uma desgraça. Mas beleza. É isto, senhoras e senhores. A Polícia Federal, a PGR, Moraes, convenceram a torcida, já convencida de antemão, de que Bolsonaro fugiria depois de quase 20 horas da violação da tornozeleira, esperando que ela não fosse notada e aproveitando-se de um tumulto causado pelo que seria uma falsa vigília de orações a ser feita a mais de 5 campos de futebol do condomínio onde o presidente mora. Imagino que na suposição extravagante dos envolvidos, né, na decretação da ordem de prisão, a fuga de Bolsonaro seria à la O.J. Simpson. O ex-presidente fugindo a alta velocidade em direção à embaixada americana, com a Polícia Federal no seu encalço, tarde demais para evitar que ele entrasse em território diplomático inviolável, a cena toda filmada de helicóptero. Talvez, na imaginação ainda mais afoita de algum dos nossos defensores da lei e da ordem, pudesse até ocorrer troca de tiros entre agentes federais e os marines, que faziam segurança da embaixada enquanto o carro do ex-presidente atravessa o portão do prédio aberto às pressas, né? Mission accomplished, Mr. President. A defesa de Bolsonaro disse que o ex-presidente estava em surto quando tentou abrir a tornozeleira, efeito colateral dos remédios que lhe foram prescritos. Achava que havia uma escuta dentro do equipamento que jamais cogitou fugir. Como ele não tentou arrancá-la da sua perna, e dada a personalidade naturalmente paranoica de Bolsonaro, a explicação faz sentido. Mário Sabino. Então assim, não sou eu agora mais que falo isso, é o próprio Mário Sabino. Você vê pela fala de Bolsonaro, vê que pessoas que assistiram a fala de Bolsonaro naquele vídeo, muito antes de qualquer laudo médico, perícia, olha, a fala tá meio embolada. Até o Cláudio Dantas, que já trabalhou com o Mário Sabino, já disse, pô, parece que o Bolsonaro tá meio dopado. Não faz sentido. O cara não corta a tornozeleira, não faz nada, sabe? Não viola a cinta, tava dormindo, volta a dormir. Não, mas a vigília, que vigília. E aí o Mário Sabino encerra falando assim, ó, já
o único sentido da ordem de prisão preventiva, na minha cada vez mais modesta e temerária opinião, foi o de minorar o sentimento de impotência de quem deixou Ramagem fugir para os Estados Unidos. Zambelli e Eduardo entraram para adorar a pílula. Era preciso mostrar que não se brinca com os homens e, não menos importante na demonstração de força, encontrar justificativa para negar o pedido da defesa de Bolsonaro de prisão domiciliar no cumprimento da pena de mais de 27 anos por golpismo. Nem que para isso fosse imperioso criminalizar a liberdade garantida pela Constituição de cidadãos espernearem contra decisões da justiça, inclusive cidadãos bolsonaristas, e a vigília foi sim adivinhada como ato criminoso, ilícito, atentatório ao poder judiciário, que não parece estar mais nem abaixo do poder divino, a julgar pelo tom e pelos adjetivos usados pelo ministro. Aliás, diga-se, nem tanto de passagem que o senador Flávio Bolsonaro também virou cabra marcado, visto que teria convocado ato criminoso a ser perpetrado por organização idem, a saber, o bolsonarismo militante. A Constituição, a Constituição desde 2019, ela só vale para quem merece. Ainda tem mais umas coisas nesse tópico, mas eu quero deixar uma provocação porque eu vou responder sobre isso. Na sua vida, toda vez que você se deparou com uma situação que, em determinado momento, você descobriu que você estava sendo manipulado e você estava sendo enganado, como foi a sua reação àquele evento? Você começou a dar mais importância ainda para aquele evento e tomou um lado... Assim, se antes você tinha uma rejeição a um lado, depois que você descobriu que você está sendo manipulado pelo outro, você intensificou ainda mais a sua atenção para aquele evento e a rejeição para quem te manipulou foi muito maior do que a rejeição que você tinha e você criou uma espécie de simpatia. Eu acho que esse é o comportamento padrão de todo ser humano. Foi muito maior do que a rejeição que você tinha e você criou uma espécie de simpatia. Eu acho que esse é o comportamento padrão de todo ser humano. Acho que vocês concordam com isso, né? Então, assim, eu acho que uma pessoa, quando vê o outro lado, vê que está sendo manipulado pela imprensa por tudo que está acontecendo, rapaz, acho que tem uma coisa errada. E eu acho que isso fortalece a imagem de Bolsonaro. Quando as pessoas percebem que tem alguém sendo perseguido, as pessoas normalmente tendem a abraçar essa pessoa. Não estou falando isso à toa, chegaremos lá. Mas vamos lá. Aquele momento, que inclusive acho que pode se somar, quando o cara percebe que existe uma maldade, uma injustiça sendo feita com um lado, e você fala, cara, não é só que tá tendo injustiça contra um lado. Quando é com Lula, vale tudo. Aí você mostra, né? Lula convoca a militância para queimar pneus e fazer ocupações. Em seu provável último discurso antes de ser preso, Lula se disse vítima de justiça, mas admitiu que vai se entregar para ser preso. 7 de abril de 2018. Aí o Vanildo fala assim, qual a legislação no Brasil? É difícil entender, mas parece que um lado pode fazer o que bem entender. Aí o Carlos diz, né? Imagine se qualquer um que carrega o nome Bolsonaro assim o fizesse, atentando a Estado Democrático de Direito, suas derivações, não, apenas o puro suco da democracia. E a gente também tinha comentado